Olá, bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Elisa Mendonça, sou diretora executiva da Colanza, que é uma comunidade de práticas latino-americana e caribenha que trabalha com o desenvolvimento de sistemas alimentares, e a nossa grande missão é promover sistemas alimentares na região da América Latina e do Caribe que sejam sustentáveis, equitativos. E hoje chegamos aqui nesse evento, na COP30, né? Com bastante alegria, através da curadoria desse pavilhão, que é uma grande parceria, que tem tudo a ver com a nossa maneira de trabalhar. Então, queria falar um pouco para vocês, né, que é, na verdade, fazer essa brevíssima abertura para que nós possamos ter uma discussão bem bacana sobre esses dados, são tão importantes e relevantes. E aí já passo a palavra para o Pedro, que vai conduzir os trabalhos de hoje. Então é isso, bom dia e que seja o início de um dia bem bacana e produtivo para a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Acho que... Bom, é um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro de Paula, sou diretor executivo da Vital Strategies no Brasil e agradeço muito... Elisa, vocês estão me ouvindo? Mais para cá? Sou diretor executivo da Vital Strategies no Brasil e é um prazer estar aqui nesse pavilhão, nessa agenda, nesse momento, porque a gente se preparou ao longo do ano para discutir dados relevantes para a Amazônia Legal, que conectam clima e crise climática e saúde pública no Brasil. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todas as pessoas aqui, ao evento de percepções sobre alimentação entre povos e comunidades tradicionais da Amazônia Legal. E hoje a gente vai ter, de fato, a oportunidade de falar do Mais Dados, Mais Saúde na Amazônia Legal. Eu esqueço do microfone, gente, toda hora, desculpa. O Mais Dados, Mais Saúde é um inquérito em inovação, em coleta de dados em saúde pública, metodologicamente, e em temas relevantes para o debate em políticas no Brasil. Ele é um inquérito realizado pela Vital Strategies e pela Umani, nossa parceira que está aqui, e já vem para o palco também, com apoio do Instituto Devive. A nossa premissa é que com mais dados de qualidade, mais dados detalhados, mais dados coletados de forma mais oportuna, ágil e eficiente, a gente consegue fazer política pública para gerar mais saúde para a população. Volta com o microfone para cá. E conhecendo, de fato, as condições... Assim, agora funcionou, gente. Desculpa. Conhecendo melhor as condições de saúde da população, a gente consegue pensar como fazer um país melhor. Então, queria falar aqui um pouquinho do que foi esse inquérito. O inquérito Clima e Saúde na Amazônia Legal, ele abrangeu os 9 estados da Amazônia Legal no Brasil, ouviu mais de 4.000 pessoas com mais de 18 anos, entre maio e julho desse ano. Ele foi feito de forma exclusivamente digital. Isso fez com que a gente conseguisse atingir representatividade da população da Amazônia, inclusive de povos e comunidades tradicionais, com 44% dos respondentes de povos e comunidades tradicionais, algo que não é tão comum ou fácil de fazer em inquéritos em saúde pública de forma recorrente. E esse estudo foi estruturado em 3 grandes blocos temáticos. O primeiro a gente lançou no mês passado em São Paulo, junto da ONU Habitat, que foi sobre as percepções e impactos das mudanças climáticas na vida cotidiana e em questões de saúde mental. O segundo é o que a gente está apresentando aqui agora, que é o acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, alimentação adequada e saudável pela população na Amazônia Legal. E na próxima semana, junto da Secretaria Nacional de Políticas para Drogas do Ministério da Justiça, será lançado o terceiro módulo de prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, que a gente vai tratar dos fatores de risco de tabaco e álcool. Então, para seguir aqui no papo e já agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos e o convite da Elisa para a gente estar aqui para conversar com vocês, e agradecendo no nome da Elisa a Colanza, a gente vai fazer uma apresentação dos dados e, antes de mais nada, eu queria chamar a Evelyn Santos, nossa parceira da Umani, co-realizadora do inquérito, para dar umas palavras de boas-vindas.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Meu nome é Evelyn, eu trabalho na Associação Humani, que tem como missão, como uma associação da sociedade civil isenta, independente, sem fins lucrativos, apoiar iniciativas de promoção da saúde, combate e enfrentamento aos fatores de risco e doenças crônicas e promoção de ambientes mais saudáveis e também saúde da mulher, criança e adolescente. Então, a Humani trabalha, e esse inquérito, acho que vale reforçar, né? A Vital tem feito um trabalho não apenas agora com mais dados, mais saúde, mas de muito tempo de inovar e trazer informações em tempo oportuno sobre os principais desafios de saúde pública que a gente vem enfrentando, tanto no campo da alimentação e da nutrição, quanto também acesso à saúde. Então, temos também a Gisele, né, do Ministério do Desenvolvimento Social aqui presente. A gente está sempre em interface e em contato direto com os gestores que estão lá na ponta também executando as políticas públicas para entender como a gente pode colaborar e trazer informações que facilitem, né, tanto serviços públicos de maior qualidade, quanto o acesso e entendimento de alguns desafios contemporâneos que muitas vezes inquéritos nacionais representativos, que são muito importantes e conduzidos também pelo Executivo, possam se beneficiar depois. Então a gente faz muito essa troca de quais são os próximos desafios que já estão emergindo e que a gente pode colaborar e começar a entender como estão funcionando, para que depois eles sejam detalhados e organizados ali pelos gestores e órgãos e autoridades locais. Então a gente agradece muito, a Humani está sempre disponível para trabalhar, para oportunizar e melhorar o acesso à saúde com equidade nos locais que mais precisam, para efetivar realmente tanto o direito à saúde, né, universal, que é o que o SUS preconiza. Então não é um CEP de moradia ou uma etnia que tem que determinar se uma pessoa vai receber saúde ou não. Da mesma forma, o direito humano à alimentação adequada, ele tem que ser efetivado ali a todas as populações, na medida do seu contexto cultural, socioeconômico, independentemente de onde elas estejam. Então, estamos sempre à disposição para apoiar, enquanto filantropia, ações nesse sentido. Bom, então o nosso plano aqui hoje, eu vou passar brevemente pelos dados desse inquérito. Ele vai estar disponível na íntegra, online, na sequência dessa apresentação. Vou passar pelas principais respostas, os principais dados, os principais achados para a gente poder discutir. Na sequência, Natália Mello, da Amazônia Vox, vai mediar uma discussão com a professora Sandra Chaves e com a Mel Moura, e a gente vai poder aprofundar um pouco mais em acesso à alimentação adequada e saudável, questões específicas da Amazônia Legal e povos e comunidades tradicionais. Então, é uma honra poder estar aqui. Então vou, sem mais delongas, passar para os dados, passar um pouco para essa apresentação para a gente poder ir logo para o debate. Bom, como eu já disse, o Mais Dados Mais Saúde é um programa de inovação no levantamento de dados para fortalecer a saúde e as políticas públicas no Brasil. Então a gente quer testar metodologias eficazes e monitorar temas emergentes em saúde que são pouco explorados ainda. Então por isso que a gente começou com acesso e qualidade à atenção primária, discriminação cotidiana, entre outros aspectos, e agora a gente traz uma edição específica para clima na Amazônia Legal para ser discutida na COP. Nos próximos meses, a gente vai ter mais lançamentos de mais inovações voltadas para temas específicos que possam contribuir para o debate em saúde pública no Brasil. Mais dados mais saúde, clima e saúde na Amazônia Legal. Qual que foi o objetivo aqui? Compreender as percepções e comportamentos da população na Amazônia Legal relacionados a eventos climáticos, alimentação e saúde. A gente conseguiu cobrir, com essas mais de 4.000 entrevistas, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Metodologia, bem brevemente, não vou me perder muito nisso. A gente definiu o tema em discussões com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Vigilância. A gente definiu o questionário, fez grupos focais digitais, esse é um inquérito que é todo digital. Ajustamos o questionário, fizemos a coleta digital, como eu disse, de maio a julho desse ano, ponderamos a amostra, análises, e hoje a gente começa com a divulgação dos resultados, e a partir daqui a gente tem uma cauda longa de discussão dos resultados e aprofundamento de estudos. Não para aqui no dado cru, a gente quer fazer aprofundamento para entender por que aqueles resultados foram daquele jeito e como que a gente pode fazer política em cima disso, fazer política pública baseada em evidência em cima disso. Então, metodologia de coleta. Os inquéritos digitais, eles são desafiadores porque você não tem um entrevistador mediando a resposta, mas eles também são muito potentes na medida em que eles acessam
populações que são de muito difícil acesso e com um custo e uma agilidade que nem telefone tem conseguido acessar mais, nem, claro, as entrevistas presenciais. Então, a estratégia de recrutamento feita pela a empresa que operou isso pra gente foi a Atlas Intel, é por banners em multiplataforma online. Então, você está navegando no Facebook, no Instagram, num site de um jornal ou qualquer outra coisa, aparece um banner. O que você acha da situação de alimentação na Amazônia Legal atualmente? Você clica, responde ali o questionário. Mas a dúvida que surge é, esse questionário é seguro? Porque eu posso, ele pode não ser representativo, porque eu posso pegar aquele link e mandar para todo mundo. Mas o modelo deles é que você não consegue encaminhar o link. Uma vez que você clicou no link, você não consegue encaminhar. Então eles conseguem direcionar o link e saber se ele veio de pessoas por conta de monitoramento de dados em redes, que veio exatamente dos grupos que você queria. Você tem a amostra representativa para aquele grupo que você queria. Aquela idade, aquele perfil de renda, de escolaridade, entre outras questões. Então, você não consegue encaminhar e você não consegue enviar respostas incompletas. Então, o desempenho da coleta foi bastante razoável. A gente demorou um pouco mais do que outras experiências que a gente tinha feito em menos de 30 dias, porque a gente queria, de fato, representatividade da população de povos e comunidades tradicionais da Amazônia Legal, e isso demorou para a gente atingir mais gente. Então, 59 dias, mas ainda muito bom para coleta em saúde pública, 4.000 participantes, 4.037 participantes, e uma impressionante taxa de conversão de 20%. Nos inquéritos em saúde pública que a gente vinha realizando digital e por telefone anteriormente, a gente tinha uma taxa de 5 a 10%. Então, foi uma taxa de conversão muito boa. Bom, a gente, uma vez coletados os dados, a gente faz alguns ajustes estatísticos para fins de representatividade, correção dessas subrepresentações e alguma ponderação estatística para ter, de fato, maior confiabilidade nas estimativas. Isso tudo está detalhado no relatório, isso tudo fica mais detalhado ainda nos papers que vão sair depois, mas eu acho que o que importa para a gente aqui é o conteúdo. Um perfil da amostra é bastante parecido com a população, então a gente tem aqui 55% de homens, 45% de mulheres, faixa etária concentrada entre 25 a 59 anos. A gente tem um perfil de renda que está muito distorcido pelo padrão de renda que é utilizado pela Atlas Intel para pesquisa política, então a gente precisaria até pensar no futuro, é um aprendizado que a gente teve nessa edição, em edições futuras, de ter uma desagregação menor por níveis menores de renda, abaixo de R$2.000. E a gente tem uma questão raça-cor na região da Amazônia Legal, no norte do país como um todo, que a gente tem um processo histórico de pardalização, até mesmo induzido pelo IBGE nos anos 70 e 80. Então a gente tem aqui um viés de ter uma sobre-representação da população parda, mas o que a gente talvez ache mais relevante para a discussão de política focalizada no território da Amazônia Legal é esse slide. A gente tem quase 80% de população SUS-dependente e a gente conseguiu, bastante alinhado com os dados do IBGE, 44% da amostra de pessoas que se declaram pertencentes a povos e comunidades tradicionais, o que para a gente era fundamental para entender um retrato da região de forma adequada. Aí estão extrativistas, jangadeiros, pescadores, povos indígenas, quilombolas, povos de terreiro, matriz africana, quebradeiras de coco, ribeirinhos ou seringueiros. Então, todos os grupos de povos e comunidades tradicionais estão mapeados no IBGE aqui na região. Esse capítulo, então, tinha como objetivo compreender as percepções da população da Amazônia Legal sobre acessos a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente cotidianamente, e como os eventos ambientais extremos decorrentes da crise climática, secas e cheias extraordinárias, não aquelas só recorrentes, afetam a disponibilidade e o consumo de alimentos no dia a dia das pessoas. Coleta 100% digital, com essas questões que eu já trouxe. Resultados, que acho que é o que importa de verdade. Perdão. Esses resultados eu vou apresentar em 2 blocos. Primeiro para a população geral e depois para os povos e comunidades tradicionais na região da Amazônia. Resultados para a população geral. A gente tem 6 perguntas aqui fundamentais, tá? Além das perguntas demográficas e entre outras questões. 47% da população geral disse ter comido menos do que considerava necessário por falta de dinheiro, quase metade. 38% relatou ter reduzido ou pulado refeições devido à escassez de recursos. 41% expressou preocupação
com a falta de alimentos associados a ciclo de seca e cheias dos rios? Essa é uma pergunta específica que a gente colocou para fomentar o debate climático. E é bastante impressionante que 40% estão preocupados numa região que historicamente tem uma dinâmica de seca e cheias, mas que a dinâmica de crise e de momentos de eventos extremos tem agravado essa percepção. 63% relatou ter ficado sem dinheiro para garantir alguma alimentação saudável ou diversificada. 59,9%, quase 60%, afirmou ter sentido preocupação de que a comida acabasse antes de obter novos recursos, e 50% informou que os alimentos acabaram antes de poderem comprarem mais. Agora, para povos e comunidades tradicionais, que os dados ficam um pouco mais preocupantes e importantes da gente discutir do ponto de vista de política focalizada e política desenhada para grupos específicos no Brasil. Então, 72% desse grupo relatou ter ficado sem dinheiro para garantir uma alimentação saudável e diversificada. 66% afirmaram ter sentido preocupação que a comida acabasse antes de obter novos recursos. 60% que os alimentos acabassem antes de poderem comprar mais. 55% disseram ter comido menos do que consideravam necessário por falta de dinheiro. 46% relataram ter reduzido ou pulado refeições devido à escassez de recursos. E 53% a questão climática. Expressou preocupação com falta de alimentos ligados aos ciclos de cheia e seca da região. Então aqui um comparativo geral, assim. Das 6 perguntas, a preocupação com a comida acabar antes de conseguir comprar mais ou produzir mais, a comida de fato, não só a preocupação, mas a comida de fato acabar antes que tivesse dinheiro para comprar mais, ficou sem dinheiro para alimentação saudável, diversificada, algum adulto na família ter diminuído a quantidade de alimentos ou pular refeições por falta de dinheiro, comeu menos devido à falta de dinheiro diretamente, do que achou que deveria, do que achou que era ideal, uma referência hipotética, e por fim a pergunta climática. E aqui a gente está comparando o total da população da Amazônia Legal na primeira coluna, que é basicamente a média dos dois grupos, quem pertence a comunidades e povos tradicionais e quem não se declarou pertencente a comunidades e povos tradicionais. Em ambos casos, os números são relativamente altos, mais altos do que a gente consegue ver em pesquisas que podem ser referência, embora não sejam comparadas, porque essa aqui é uma pesquisa digital que não deve ser comparada com pesquisa feitas por telefone ou individualmente, ou presencialmente, mas para fins de referência de grandes números, os números aqui estão mais altos do que no restante do país, o que outras pesquisas, como PNADs e outras em outros momentos históricos, mostram que, de fato, a região norte, e a gente tem aqui uma região norte expandida para a Amazônia Legal, é de fato uma região que tem que se preocupar com acesso e com políticas alimentares mais especializadas. Então, esse acho que é o principal aprendizado que a gente traz aqui. A gente precisa entender que garantir alimentos e alimentação saudáveis, variadas, adequadas e suficientes na região da Amazônia Legal ainda é um desafio cotidiano. Ele é especialmente um desafio importante para povos e comunidades tradicionais. Pode parecer contra-intuitivo isso para quem é de fora, como eu, justamente porque esses povos estão de forma mais vulnerabilizada no território, e a gente precisa reconhecer de fato que não é só pobreza, mas é pobreza, vulnerabilização climática e acesso a alimentos que importam para políticas alimentares dessa região. A gente tem que promover políticas articulando saúde, assistência, agricultura, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional aqui para dar conta dessa condição tão fundamental que é a alimentação adequada e saudável da população na região da Amazônia Legal. Então, são esses os dados que estão agora no mundo para a gente discutir, para a gente fazer política pública baseada em evidência, para a gente melhorar a vida das pessoas, para a gente promover mais saúde e para a gente debater com os especialistas aqui na sequência. Muito obrigado. Natália, está contigo. Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou abrir aqui que eu botei no avião porque a minha equipe, sou jornalista do Amazônia Vox, um site independente. A gente está aqui trabalhando na cobertura da COP30. Sou repórter especial e gerente de conteúdo, agradeço o convite. Vou chamar os 4 participantes da nossa mesa de conversa e eu acho que é legal a gente assentar e aí eu direciono as perguntas. Pedro, pode sentar? Pedro de Paula, como ele se apresentou, ele é diretor executivo da Viral Strategies do Brasil. Vou chamar
a Evelyn, que é gerente de investimento e impacto social na Humani. Vou chamar a Sandra Chaves, que é professora associada da Escola de Nutrição da UFBA. Eu vou chamar a Mel Mura, que é indígena do povo Mura de Manaus, artesã e coordenadora do Instituto Witoto. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Pedro. A gente recebeu alguns dados muito interessantes agora e eu queria direcionar, vou fazer algumas perguntas, vou começar com uma dinâmica para a gente começar o debate. Pedro, o inquérito Mais Dados, Mais Saúdes, ele traz uma inovação metodológica, né, importante. Eu queria que tu comentasses, assim, que aprendizados essa experiência deixa sobre a produção de dados em contextos tão diversos. A Amazônia, a gente acho que é um ponto muito importante da gente abordar, não é a Amazônia, né? São as Amazônias, a gente tem falado cada vez mais disso. Cada região tem uma complexidade diferente, tem um povo diferente, tem costumes diferentes. Então acho que nessa complexidade, acho que é um ponto importante, né? Que como é que a gente pode trabalhar isso? Perfeito, obrigado. Eu acho que o primeiro aprendizado que eu acho que é super relevante da gente discutir aqui é que, historicamente, a gente tem uma dificuldade, eu estou errando isso toda hora. Em saúde pública, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar representatividade estatística via telefone na região norte do país. A gente está enfrentando no Vigitel, em outros inquéritos telefônicos, uma dificuldade de conseguir acessar a população. E o digital nos mostrou que a gente acessa, especialmente grupos jovens que não respondem a telefone, a gente acessa no digital. A gente acessa povos e comunidades tradicionais, mas a gente ainda tem muito para aprender em como a gente acessa. A gente descobriu que a gente acessa. A gente precisa entender como a gente acessa. Se a gente está conseguindo comunicar de forma igual para todo mundo, ou se a gente está conseguindo colher a visão de todo mundo de forma adequada. Então eu acho que a gente precisa começar a fazer mais, a partir dessa experiência aqui, de outras experiências parecidas, comparação entre métodos de coleta de informação com diferentes grupos da população na Amazônia Legal. Então, como que isso chega para povos indígenas aldeados, como que isso chega para povos indígenas não aldeados, como que isso chega no Pará, numa região do agro, como que isso chega numa região de mineração, o que isso está significando. E acho que a gente fez alguns grupos focais e colheu algumas dessas informações, e a gente tinha especialistas da Federal do Pará nos ajudando a revisar os questionários, com um trabalho de longa data em epidemiologia e inquéritos na Amazônia Legal, mas eu acho que ainda tem todo um campo de explorar comparação entre métodos para a gente qualificar o tipo de escuta que a gente está fazendo da população, porque a gente precisa escutar a percepção da população para fazer política baseada em evidência. Não é só o dado administrativo, não é só o dado duro, sabe? Então, eu acho que é por aí. E um outro aprendizado é que a gente consegue fazer pesquisa e inquérito, levantamento de dados, de forma ágil e relativamente barata quando comparado com outros métodos que não são digitais, que são mais caros. Então acho que esse é um aprendizado legal, sabe? Uma coisa muito, muito benéfica dessa experiência é a gente conseguiu fazer relativamente barato, de forma ágil e bastante confiável. Então a gente pode aprofundar isso para outras áreas, não só para a saúde, para outras políticas públicas que precisam de dados para orientar a transformação da realidade para a população do território. Eu vou aproveitar o gancho, eu tinha botado em outra ordem, mas eu vou aproveitar o gancho para ir para a Mel. A Mel ela é formada em desenvolvimento rural e segurança alimentar e atua na defesa dos povos originários, dos saberes tradicionais e da soberania alimentar na Amazônia. Eu acho que é uma coisa que tem vindo muito à tona, não só nessa COP, mas eu acho que em todas as discussões que a gente tem participado, eu acho, enquanto sociedade civil, de escuta dos povos originários, né? Então, o quanto a gente tem que aprender, o tanto que eles têm a nos ensinar. Então, acho que essa escuta de trazer, né, eles para dentro das discussões, eu acho que é um grande aprendizado, né? Dentro da ciência, dentro do que for. E aí eu trago a pergunta para a Mel. Como é que você vê a importância de pesquisas como essa para fortalecer as vozes, mas como é que você vê a importância dessas vozes ecoarem dentro dessas pesquisas, delas serem escutadas dentro das pesquisas, para que esse ambiente seja cada vez mais rico, né, no debate? Bom dia, Porangara. Satisfação a presença aqui de todos e dos parentes. Para a gente é muito importante as pesquisas, né, porque
há exatamente 38 anos que a gente passa a fazer parte da sociedade brasileira, né? A gente entra nesses dados a partir da Constituição de 88. Então, é tão recente a nossa participação enquanto cidadão na sociedade brasileira. Então, temos tantos desafios, tantas vontade de falar, né? De nos apresentar. Somos a maior população indígena está na Amazônia, né? Está na Amazônia brasileira, está em Manaus, o território onde eu venho, e temos muitos desafios, principalmente das violências, e o que a pesquisa mostra, né? O desafio a saber quem somos, né? Hoje o maior desafio é a população indígena. E aí eu falo de contexto urbano, principalmente, porque diversas violências nos tiram dos nossos territórios, principalmente as minerações, o avanço do agronegócio, nos tira do nosso território, nos traz para as grandes cidades, e aqui a gente se encontra no desafios diversos. E um deles é o medo, né, de sermos violentados quando a gente se apresenta enquanto população indígena. Então, uma dificuldade que a gente tem nos dados é sermos representados de forma real, né? Porque, primeiro, a questão de como a gente se apresenta, as categorias de raça e etnia do IBGE, ela é uma categoria que ela discute nacionalmente quem somos. Porém, nos territórios da Amazônia, a gente se apresenta como povo, né? Quando a gente se apresenta, eu me apresento como Mel Mura, eu sou do povo Mura. Então, se apresentar como indígena, para muitos povos é um desafio por medo da violência. Para você conseguir um emprego, né, nas grandes capitais, se você falar que você é indígena, já tem um racismo, né? Da própria história, os livros que trazem informações como os preguiçosos, como algo do passado, nos questionam se somos realmente indígena, porque a gente está na universidade, porque a gente está usando celular, porque a gente fala outras línguas, porque nem sempre a gente está com o nosso cocá. O nosso cocá a gente se apresenta, na maioria das vezes, em cerimônias, né? Religiosas, ou em políticas, ou em algum debate político, que a gente precisa se apresentar enquanto o nosso povo, mas nem sempre a gente vai estar com as nossas pinturas, com o nosso cocá. E quando a gente não se apresenta com essa imagem, a gente é questionado, e quando a gente se apresenta com o nosso povo, a gente é violado. Então, as pesquisas são importantes, porque a partir dessas pesquisas que a gente passa a existir, muitos jovens indígenas, ele só consegue se apresentar com o nome da sua etnia, do seu povo, quando na capital, quando ele entra na universidade, que isso garante os direitos, né? Os nossos direitos de estar nessa universidade, o direito à permanência, o direito a falar sobre o seu povo. Então, quando a gente chega na universidade e se apresenta e consegue se apresentar de forma que não nos violenta, a gente consegue avançar nesses debates. Então, nos próprios as políticas públicas, né? A gente precisa desses dados para a gente ter acesso à moradia, a gente precisa desses dados para ter acesso à educação, à saúde. Então, é muito importante, e é muito importante para gerar o debate, né? Por que que a população indígena, principalmente em contexto urbano, se sente mais confortável se apresentar como parda hoje, né, nos nossos territórios? O quanto que a gente está deixando de ser atendido por não ter o direito de se apresentar com o nosso povo, com o nosso nome, com a nossa língua. A língua é outra barreira também para a gente ser representado, né? Então, a gente fala mais de 200 línguas no Brasil. Então, a importância de ter populações indígenas nos espaços de debate, nos espaços de criação desses dados também, porque estamos na universidade justamente para a gente conseguir ter voz, não somente nas respostas, mas na criação das pesquisas também.
A gente tem tecnologias também que consigam contribuir. A gente tem principalmente percebido a importância desses dados nas políticas públicas de saúde. Na política pública de saúde, porque saindo do território e aí trazendo a questão da soberania alimentar, é onde a gente passa a maior insegurança alimentar, porque a gente deixa de existir. Para o nosso povo, a gente só existe, a gente não existe somente biologicamente, a gente precisa existir enquanto cultura, enquanto ancestralidade. A gente só consegue ser quem somos quando a gente está se alimentando do nosso alimento tradicional, quando a gente está se alimentando de um alimento livre de agrotóxico, quando a gente está se alimentando com um alimento livre de agrotóxico, mas também um alimento livre de violência de gênero. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas para a gente conseguir ter uma representação de qualidade. Obrigada, Mel. Eu vou para Sandra. A gente está falando de um desafio muito grande, né? Eu acho que o Brasil é um país de desafios continentais proporcionais ao tamanho que ele ocupa. E Sandra, eu acho que ela falou de políticas, né? E eu te pergunto assim, que caminhos você enxerga para fortalecer as políticas públicas que garantam a alimentação nesse contexto que a gente vive de mudanças climáticas, né? Eu acho que é um desafio enorme, né? Antes das mudanças climáticas já seria um grande desafio. Agora eu acho que a gente caminha para um lugar mais desafiador ainda. O que tu pode contribuir com a gente? Bom dia a todos que se apresentam aqui, pessoal. Bom, quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Antes de responder a sua provocação, eu queria falar assim, de como é importante a gente poder estar aqui discutindo dados sobre a Amazônia. Eu sou pesquisadora da Rede Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional, e desde que a gente começou a se organizar como rede em 2017, uma preocupação era a falta de estudos sobre a Amazônia. Não tínhamos pesquisadores da região amazônica na Rede Pensan, não tínhamos dados sobre a Amazônia. Temos que lembrar que a Amazônia entrou no censo há pouco tempo, né? Durante anos não era nem pesquisada porque era difícil o acesso, né, à pesquisa. Então isso deixou sem informação, né? Então é muito importante. E é muito importante que possamos desvendar os aspectos da saúde, da alimentação e do clima. É muito importante essa tarefa que a Vital se deu de inovações metodológicas, que são sempre desafiantes, né? Porque você tira de um lugar, de uma forma de fazer pesquisa para outra forma de fazer pesquisa. De certo, o Vigitel, né, já nos ensinou muito sobre fazer pesquisa via telefônica, né? E agora estamos entrando nessa era digital. A gente fica meio assim, quem é que responde do outro lado? Como é que isso, né, funciona, né? Mas é um caminho, né? Um caminho que a gente vai ter que acumular, aprender e avançar, né? Eu particularmente sou pesquisadora qualitativa, gosto muito do olho no olho, da empatia, né? De conversar. Mas hoje eu dou aula online, que eu não fazia isso alguns anos atrás, né? Era impossível, né? E diz que eu dou aula para bolinhas, né? Porque o aluno não abre a câmera e você vê um monte de bolinha colorida na tela e você fala para as bolinhas, né? Então, eu acho que Mel também aqui, minha companheira de mesa, trouxe aspectos muito interessantes, né? Quando fala de soberania e quando fala de um alimento livre de agrotóxico, de crimes ambientais, de violência de gênero. Então, quer dizer, esses dados mostram que nós temos um desafio ainda de alimentar nossos povos, né? Esse desafio, essa construção dessa pesquisa tem um dado importante. A maioria de nossas pesquisas não consegue alcançar os povos tradicionais. Existem grandes pesquisas que anunciaram a quantidade de pessoas passando fome lá em 2022
2021, 2022, 33 milhões de brasileiros, e vem anunciando com as PNADs agora retomadas a redução drástica do número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil, mostrando um sucesso do conjunto de políticas públicas que vem sendo implementada. Com todo esse sucesso, quando vamos analisar regionalmente, sabemos que a região Norte e Nordeste são as que concentram o maior número de domicílios em insegurança alimentar, porque trabalhamos com domicílios particulares, né? Que é diferente nessa pesquisa. E houve uma redução importante, mas ainda é o eixo Sul-Sudeste que tem os melhores resultados, né? Isso é o resultado do processo de desenvolvimento diferenciado, de não inclusão, né, no mapa do desenvolvimento dessas populações. Por outro lado, que essa é uma inovação que vamos ter que estudar e aprofundar, é que nós não alcançamos nas pesquisas domiciliares povos tradicionais, assentamentos rurais, remanescentes de quilombola, população indígena, uma ou outra aldeia. E eu estou trabalhando, como o MDS já desenvolveu o IVCAD, né? Nós estamos trabalhando com o índice de risco de insegurança alimentar a partir do cadastro único. E eu estou muito triste porque todo mundo pode se cadastrar, né? Os povos indígenas, o quilombola e tal. Mas quando você vê o conjunto de dados, não tem suficiente dado dos povos originários para entrar no modelo, porque poucos se auto-identificam, né? Ou são alcançados para fazer isso. Então a gente tem um problema, um desafio da informação de conseguir trazer esses povos para a nossa pesquisa. Então, se avançamos nisso, é muito importante, porque nós estamos falando aí de uma população que está invisibilizada ainda pelo conjunto dos dados, porque não conseguimos dizer. O que os dados mostram, e parece ser consequente, alguns estudos já feitos aqui na Amazônia mostram que você tem, por exemplo, insegurança alimentar e insegurança hídrica no Médio Amazonas. Né? Aquela pesquisadora que eu lhe falei estudou isso. Nós temos desafio de acesso ao alimento, nós temos desafio do preço dos alimentos, da qualidade do alimento. E já temos, que eu estudo no estudo, para nós, da nutrição, um grande desafio é estudar a alimentação das pessoas, o inquérito alimentar. É muito difícil, porque as metodologias são invasivas, né, Gisele? Algumas são muito invasivas, são caras, tem muita margem para desvio na informação, né? Porque ou as pessoas dizem que não comem para lhe agredir, ou não comem porque é verdade mesmo, né? Ou fantasiam aquilo que comem, né? no consumo, né? Mas os dados têm mostrado em todas as populações, em todos os povos, também na região norte, o aumento de consumo de ultraprocessados, né? E daí a gente vai ver o resultado disso dos dados da saúde, com o aumento das doenças crônicas. Quando eu estive aqui nos Diálogos Amazônicos, em 2023, eu conheci uns estudantes de iniciação científica da universidade e eu estava falando, porque eu tinha visto aqui ancorado no porto a barca da Nestlé do lado da barca do SUS. E a barca da Nestlé é um espetáculo, linda, cheio de produto voando azul assim, né? Tal. E a barca do SUS é bem bonita, mas era menor. Bem menor, né? Aí ele conversou, professora, eu sei que a senhora está falando, porque na minha infância, quando eu morava lá na beira do rio, quando a barca da Nestlé chegava, botava assim uma bandeirinha, mamãe pedia para a gente botar a melhor roupa, porque a gente ia receber a Nestlé. É Nestlé em casa, né? Porque você faz o pedido, depois a barca vai e a barca traz. Então, olha, claro que você faz penetrar o ultraprocessado no consumo alimentar dessa população. É gostoso, é prático, é barato, pronto, né? Daí a gente vai ver esse resultado que está encontrando. Então, tudo isso, quer dizer, revela, então, acho que tem essa sensibilidade de alcançar os povos tradicionais, que em geral não são alcançados. Agora, em relação à política, tudo isso que a gente tem pensado, bom, o que os dados nacionais mostram é que nós estamos acertando. Nós já acertamos lá entre 2003 e 2013, digo nós que a gente, né, apoia aí essas políticas, né? E nós tivemos uma redução de
que 9 e tantos por cento de domicílios em insegurança alimentar grave para menos de 4 e conseguimos sair do mapa da fome, né? E isso é um desafio para a gente pensar, né, todos, na produção de dados e saber assim, por que esse resultado não é sustentável, né? Que quando teve a crise política em 2016 e aqueles governos que aconteceram entre 2016 e 2022, nós voltamos ao mapa da fome, com 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, né? Grave. Então, não foi sustentável. Retomamos em 2023 e em menos de um ano a gente teve uma queda absurda. Quais os programas? Programa de transferência de renda, né? Qualificado, programas de melhorias do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com articulação com a agricultura familiar, programas de domicílios, são vários, Alimenta a Cidade, são muitos programas, porque não é só a transferência de renda, né? É um conjunto de programas. Mas, para dar sustentabilidade a isso, eu acredito, estava falando aqui com a companheira Moura, que nós precisamos falar de terra-território. Porque nós não vamos solucionar o problema, por exemplo, da alimentação dos povos originários se eles não tiverem terra para produzir, porque é isso que sabemos fazer. Manejar a terra, produzir o nosso alimento, né, dentro da nossa cultura, da nossa biodiversidade. Mesma coisa na população urbana. Nós temos hoje uma insegurança alimentar muito grande na população urbana. A que alimento eles têm acesso? Ao ultraprocessado. Onde mora a população mais vulnerável é onde mais vende ultraprocessado, que é mais barato. E esse povo não tem terra para produzir alimento. E o povo que produz alimento está um pouco distante. Quando chega o hortifruti granjeiro, chega caro, né? Então, nós temos um grande problema. Nós temos que manter, aperfeiçoar, ampliar as políticas que estão vigentes hoje, porque os resultados mostram que elas funcionam, que elas geram respostas efetivas. Precisamos fazer, que é um desafio que está posto, alcançar as populações desse interior do Brasil, né? Os povos indígenas. Nós fizemos uma pesquisa em Mato Grosso, a FIAN, né? E a rede apoiou na região de Mato Grosso do Sul, com população indígena, e mostrou uma situação bastante sensível, né? E para lidar com a população indígena e com o quilombola é terra, assistência técnica, apoio para produzir, porque é isso que as pessoas sabem fazer, né? Então, soluções diferentes para grupos diferentes, mas nós estamos no caminho certo, mas precisamos ampliar e precisamos ter esse olhar que alcance esses povos que estão vulnerabilizados pela ausência das políticas públicas, né? Chegar até lá. É isso, inicialmente. Obrigada. Eu anotei alguns pontos para comentar, vou comentar muito rápido, mas eu acho que uma mudança muito importante, que inclusive é o norte da pesquisa, é olhar para a Amazônia. A Amazônia não estar nos dados, eu acho que é um reflexo de não olhar para a Amazônia. Acho que e isso falando enquanto alguém que mora aqui, e enquanto jornalista não se via, falando enquanto alguém que trabalha com assessoria de imprensa, e vender uma pauta positiva da Amazônia é dificílimo. Entendeu? Você quer divulgar uma ação bonita, um festival, você não consegue. Se você for noticiar o pior IDH do Brasil, você consegue. O Eixo Sul e Sudeste, ele busca ainda muito notícias ruins. Então eu acho que olhar para a Amazônia com um pouco mais de cuidado, e eu acho que a gente está sediando isso aqui, é fundamental por isso. O outro ponto que eu coloco para chegar na Evelyn é a parte da alimentação, e você falou de ultraprocessados, né? Um debate muito pesado, eu acho que houve aqui, né, um rebuliço muito grande sobre o tipo de comida que se vendia aqui e o valor, né? Os jornalistas e as pessoas, né, debateram muito com um dos jornalistas que postou sobre o preço, né, dos alimentos. A maioria dos alimentos das COPs anteriores era o mesmo preço, só que em dólar. A diferença é que não era um Walmart, não eram Bob's, eram comidas feitas por agricultores, alimentos com base nutricional. Então eu acho que são discussões importantes de a gente pensar que aqui é produzido alimento com qualidade, com valor nutricional, e eu acho que isso aí é um ponto fundamental.
E eu acho que olhar para a Amazônia com um pouco mais de atenção é possível perceber isso. Acho que isso é uma super contribuição da pesquisa. Acho que é uma coisa legal para a gente pontuar. E agora eu vou para a Evelyn, que eu acho que é sensacional, porque ela é justamente nutricionista. E eu acho que Evelyn, nessa perspectiva... É Evelyn, né? Ai, eu fiquei pensando, meu Deus, eu errei o nome. Falei com tanta segurança. Qual tem sido o papel da filantropia e das parcerias intersetoriais para ampliar essa produção de dados, né, de saúde pública, e como isso contribui justamente com essa perspectiva de olhar na Amazônia? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Eu acho que tem 3 coisas muito fundamentais para a gente pensar nesse aspecto, que acho que primeiro é o saber que não sabe, o segundo é acesso vezes acessibilidade, que a gente confunde, mas tem uma diferença fundamental entre os 2 termos, e eventualmente a gente vai precisar trabalhar mais com acessibilidade, quando a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, e também o sonho. Mas, com relação ao primeiro ponto, a gente fala o saber que não sabe, mas não basta saber que não sabe, você tem que querer saber. E você tem que querer saber com humildade, com respeito, com essa chegança, né? Super no formato e leve, tranquilo. Tanto quando a gente está indo pessoa física, quanto também uma pesquisa está chegando. Acho que tem que ter muito esse cuidado e respeito às tradições, aos povos locais, e fazer isso com as organizações, com as pessoas que ali estão, e isso dá trabalho. A gente fala, é muito bonito, né? Mas dá muito trabalho. Então a gente tem que estar disposto a fazer isso. Eu acho que essa dimensão do saber que não sabe, querendo chegar a algum lugar que a gente vai descobrir, e a gente pode ter hipóteses, mas tudo pode mudar ao longo do caminho, e a gente vai aprender com isso. E vai entender, então, enquanto filantropia, está disposto a, nesse contexto, tendo o conhecimento necessário, tomar o risco de fazer, sem ter nenhum controle de aonde isso vai parar, e consciente de que é isso que você realmente está procurando, isso é super importante. Quando a gente fala aí, o segundo elemento, a diferença entre acesso e acessibilidade, gente, a acessibilidade é remover as barreiras que estão ali entre um direito, uma garantia fundamental que todo ser humano deveria ter, e o que efetivamente acontece na vida real. E quando a gente está falando de populações, povos, comunidades tradicionais, se você não falar de acesso sem acessibilidade, você não vai a lugar nenhum. Então, acho que também... e o que me leva ao terceiro ponto, né, que é essa capacidade, essa potência de poder sonhar. Então aqui no pavilhão está dizendo, as nossas raízes alimentares podem nos mostrar nossas rotas futuras. Então olhar para a realidade, conseguir olhar a realidade tal qual ela é, né, com essa humildade, mas imaginando o que pode ser e construir isso de forma colaborativa, acho que é aí que está o grande papel que a filantropia pode fomentar esse ecossistema para que ele funcione dessa forma. Porque, como vocês bem disseram, a Nestlé chegou lá. O pouco que eu conheço é isso. Você chega num lugar em que as crianças estão dizendo que o prato preferido delas é um sorvete. Porque o sorvete chega uma vez por mês na barca e elas querem muito. O álcool chegou. A luz elétrica chegou e o álcool chegou. O açúcar chegou e... é difícil você tentar competir, assim. Então, acho que a gente tem que conseguir transformar essa realidade de uma outra forma. Então, esse sonhar, e a filantropia está aqui disposta a contribuir com esse sonho, muito também nessa dificuldade, mas necessidade de vender o lado positivo, acho que é fundamental. Posso continuar? Vou continuar. Eu vou para a minha segunda pergunta para o Pedro. Eu vou aproveitar esse gancho para... como é que a gente garante que esses dados influenciem nas políticas públicas e cheguem a essas decisões locais? Uma pergunta de $1 milhão. Valeu. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, porque, na verdade, influenciar na política pública, eu acho que parte um pouco desse processo de fazer a coisa trabalhosa, como a Evelyn estava colocando. É a gente construir a coleta de dados como sociedade civil em parceria com o governo, em intensa colaboração, cooperação e diálogo com o governo. Esse processo especificamente, a gente debateu questionários de forma anterior com a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, e a gente, antes de trazer esses dados aqui, trouxe uma conversa com o Ministério do Desenvolvimento Social, 2 secretarias lá dentro,
e o Ministério da Saúde para debater como que a gente pode qualificar o debate em cima desses dados. Então, eu acho que a gente já está fazendo isso de forma... Eu estou sempre preocupado de estar falando aqui. Para contribuir. E eu acho que isso é trabalhoso, mas é fundamental, porque se o dado só existe por existir para a gente debater, ele perde muito valor. Ele tem que ser, de fato, acionável, ele tem que transformar a realidade. Agora, o desafio de incluir a população na solução que vai ser desenhada para ela, aí é um desafio menos da coleta do dado, mas também de ouvir as pessoas do território, de criar novas formas de ouvir, mas de participação na política pública, aí é um desafio mais fundamental mesmo, de políticas específicas e participação. Eu acho que a saúde, e a saúde no Brasil especificamente, eu sei que a gente está falando aqui de políticas alimentares, e eu sempre com viés da saúde, mas a saúde pública no Brasil, ela é um campo de ativismo e de direitos sociais, mais do que serviço. Quando você olha para fora do Brasil, pensa assim em saúde enquanto serviço transacional, enquanto atividade econômica, que você tem que pagar para ter um serviço. No Brasil, é direito. É direito que foi constitucionalizado a partir de processo social longo, de participação, de luta, e eu acho que isso é bem interessante de perceber que no Brasil a gente tem um olhar muito participativo para políticas que vão fazer a saúde, vão promover a saúde para a população. Isso é um caminho já muito promissor. Então, para não ficar num tom muito ruim aqui, na verdade, eu acho que a gente tem muitas coisas muito boas no Brasil. Apesar de ter alguns dados que são desafiadores, a gente tem políticas que são feitas de forma participativa, a gente tem informação de melhor qualidade do que a grande maioria dos países de renda parecida com a nossa, e a gente tem inovações sociais na criação de solução que são referência para o mundo todo. Nossas políticas alimentares, nossas políticas de transferência de renda, nossas políticas de saúde são referência para o mundo todo. Não só em desenvolvimento, não só o mundo sul global, mas o norte global também, e a gente tem que se orgulhar disso. Então acho que eu iria por aí. Vou passar para a Sandra, aproveitar. Eu acho que é uma resposta, para mim, sensacional, porque eu acho que a gente tem respostas muito boas. Eu acho que num painel no pavilhão de ciências planetárias, um cientista de fora, a gente até publicou essa matéria ontem, eu achei uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente depende das tecnologias, das engenharias, mas elas nada são sem as tecnologias da natureza. E a gente vem trabalhando nisso há muito tempo. Então eu acho que a gente tem produções dentro das universidades, das organizações não governamentais que dão aula, né, para quem vem de fora. E eu acho que nessa perspectiva, eu te pergunto, Sandra, como a gente pode trabalhar esse tipo de dados no cenário nacional? Agora tentando relacionar a Amazônia com o nacional, né? Como é que tu consegues relacionar isso? Quando você fez seu comentário anterior, falou da importância de realizar essa COP aqui na Amazônia, da invisibilidade de tanto tempo, né, da Amazônia e agora está na pauta, né? Alguém comentou comigo ontem à noite que saiu uma pesquisa aí no Brasil, na televisão, dizendo que 50% dos entrevistados não sabia que a COP estava acontecendo em Belém. Você imagina, né? A essa altura, 50% dos entrevistados aí, em qualquer pesquisa, não sabia que está acontecendo em Belém, né? Então, assim, isso mostra que você tem um trabalho de inclusão, de integração ainda nacional enorme a ser feito. E isso é um desafio. Em relação a o que fazer, esse caminho, eu acho que Pedro falou bem, quer dizer, nós precisamos, e aí eu vou falar como academia, né, como universidade, a gente precisa dialogar com o Estado, né, saber onde a gente pode contribuir, somar e tal, e precisamos dialogar com as comunidades, com os povos, né, ouvir os povos também. E isso, para nós, tem sido também uma aprendizagem na academia. Primeiro, a gente precisa de financiamento de pesquisa, né? Nós estamos aí com uma grande pesquisa indígena desenhada, não está difícil obter financiamento, porque é muito caro fazer uma pesquisa com uma amostra significativa de todos os povos indígenas do país, né? Tá uma negociação dura aí atrás de recursos. E outras, a gente tem pesquisa que dura assim, 1 ano de financiamento, mas o enfrentamento leva 2, 3 anos,
né? Um projeto de educação alimentar adicional, de mudança de cultura e tal, não é assim, de um dia para o outro. É um ano que você resolve. São anos de trabalho, né? Enfim, mas a gente também na academia tem que aprender a escutar o outro, a fazer o que a gente chama na rede de pesquisa cidadã, que a gente não faz só para o outro. A gente chama o outro para ser co-participante na construção da pesquisa, na construção dos instrumentos de pesquisa, na análise dos dados, pouco a gente está dialogando aqui, né? Isso é fundamental. E aí a gente está aprendendo, para além da produção científica, a tentar fazer divulgação científica, que é fazer essa informação chegar aos povos e às comunidades. Então, não só preocupar de publicar na grande revista 1, que temos que fazer, porque somos pontuados na universidade com isso, para receber recursos, né, na pós-graduação e tudo, mas precisamos pensar e como fazer, porque nós trabalhamos com recurso público na maioria das vezes, né? Como devolver esse resultado à população. Eu acho que a gente está aprendendo ainda esse caminho das pedras, né? E uma coisa que eu acho importante também dessa pesquisa e de todas as pesquisas quantitativas é que elas não dão as respostas totais, não são feitas para isso. Elas destacam problemas, né? Evidências. Olha, nós temos um problema aqui. E daí eu defendo que a gente vá, depois disso, para a pesquisa quali. Aprofundar. Como vivem essas pessoas? Porque estão passando fome, mas estão vivas. Como? Quais são as estratégias de sobrevivência? Como é que estão os sistemas alimentares? Qual é o potencial de resposta do sistema alimentar? Porque o sistema alimentar em Belém não é igual da ilha de Marajó. Não é igual ao da Bahia, dos vários territórios da Bahia, ou do Brasil como um todo. Nós precisamos gerar mais competência nesse campo e, a partir do momento que sinaliza que temos insegurança alimentar forte, temos um problema alimentar forte, temos a introdução do ultraprocessado, temos a perda da identidade alimentar do povo, vamos lá no qualitativo agora entender como isso se deu? Porque a gente fala genericamente, mas não entende como esse mecanismo funciona nas pessoas, né, para tomar essas decisões. Nós somos o único animal que come o que nos mata. É impressionante, nosso instinto acabou, contaminado, né, pelas questões do ambiente. O nosso instinto não nos protege muito, né? Então, precisamos entender como é que isso está se processando. Então, nós temos o desafio da produção do conhecimento, como está dado aqui, e desse conhecimento alcançar um Estado. Sabemos que nem sempre o Estado é permeável, né? Há momentos em que ele é permeável, então a gente tem que aproveitar o momento de permeabilidade para construir políticas de Estado e não só políticas de governo, porque senão a gente não sobrevive. Vimos o que aconteceu nos 8 anos, né, de crise. Nós perdemos tudo, paralisaram as políticas todas, né? E foi uma reconstrução, uma reaprendizagem toda, né? Para retomarmos o caminho do desenvolvimento. Por sorte, já tínhamos tecnologias sociais aprendidas, né? Agora, eu vou dizer que meu mantra atual é dizer o seguinte: por que isso acontece? Por que foi capaz de destruir tanto? Por que as pessoas que entraram na universidade com as cotas não foram para a rua brigar para manter as cotas? Ou pela universidade pública? Por que quem recebia Bolsa Família não foi reclamar? Eu acho que é um déficit nosso na política pública de fazer a pessoa entender que o direito é direito à saúde, é direito à alimentação, se apropriar da noção de direito. A maioria da nossa população não incorpora a noção de direito. É doação, porque é bom, porque é porque é caridade. Porque as pessoas são apreendidas pelas carências. Estou com fome, dou transferência de renda, dou cesta básica, estou sem teto, você tem uma casa e tal. Mas ao fazer essa entrega, nós precisamos trabalhar o direito. Não é favor, não é caridade, é seu direito à alimentação, é seu direito à saúde. Para quê? Para que ela lute no momento em que tiver recuo da política pública geral,
ela lute para a manutenção e para a conquista de mais direitos. Esse é um desafio para todos nós. Agora eu volto para a Mel. A Mel, como estudiosa, eu acho que é uma coisa bem legal de pontuar, é justamente esses espaços, ocupar esses espaços enquanto estudiosos, enquanto produtores de conhecimento. Como os povos indígenas hoje, os povos originários, com a importância de ocupar esses espaços, justamente entender os seus direitos para participar e também cobrar por esses direitos. Eu acho que é um ponto legal, um gancho legal que a professora deixa. Bom, a principal importância é estar nesses espaços com a nossa voz. A gente historicamente foi tutelado e era uma representação como se fosse uma unidade e não com a diversidade que a gente merecia ser representados. Então, eu me apresento, Mel Moura, e eu trago um recorte do que é os povos originários, né? Eu não dou conta de falar toda a diversidade, que são mais de 300 povos do Brasil. Então, quanto mais povos estiverem nos espaços, trazendo suas contribuições, mais real será a cara desse Brasil, mais real será a cara desses povos originários, suas vozes chegarão e a diversidade também de gênero, né, a importância. Por muito tempo, somente os homens, liderança dos povos originários, estavam nesses espaços. E a gente sabe, né, diversos outros povos originários são as mulheres que estão no território, são as mulheres que estão tratando de administrar essa casa, de administrar esse território, de administrar essa alimentação, que para o nosso povo o principal local da comunidade. No nosso caso, do povo Moura, é na Casa de Farinha. É na Casa de Farinha que a gente vai estar falando sobre a política do nosso território. É na Casa de Farinha que a gente vai estar contando as histórias para as nossas crianças, de quem foram os mais velhos, das lutas que a gente passou, do alimento, contando a história desse alimento. Porque a gente, novamente falando, a gente só está vivo politicamente, biologicamente, a partir da conexão com esse território. E principalmente da demarcação desse território. Hoje, para a gente estar vivo, a gente precisa ter a garantia desse território. Com a demarcação, a gente tem a garantia do alimento, a gente tem a garantia de se organizar como povo, a gente tem a segurança alimentar, a soberania alimentar, a gente consegue se reorganizar para minimizar e para tentar acabar com as violências de gênero, a violência infantil, a exploração infantil nesses diversos espaços. Com a garantia do território, a gente tem a garantia da sobrevivência desses povos. Com a demarcação, a gente tem a segurança de saber que a gente vai poder ter uma segurança hídrica. E com essa garantia de todos os povos, o mundo consegue, né? A gente está interligado com esse mundo, não existe separação, a Amazônia e o mundo, né? A gente está interligado e a gente sabe que o pouco que tem de garantia de sobrevivência para a população no mundo está muito na Amazônia, está muito ligado aos povos originários. E para isso tem que ter esse território garantido. Eu vou para a Evelyn mais uma vez. Evelyn, assim, a gente está falando muito de território, né? A gente, a Mel, no caso. Mas aí eu te pergunto, esses dados que trazem muito essa luz também para a Amazônia, eu acho que essa produção de dados ela ajuda muito a inspirar talvez outras organizações a olharem também para a Amazônia. A importância desses dados inspirarem outras organizações, inspirarem outras iniciativas a virem sim para cá, a encararem esses desafios, a perceberem a importância da Amazônia enquanto centro, como sim a solução de vários problemas que estão conectados com o resto do mundo, né? Como ela falou, a gente não está isolado, a gente tem desafios de chegada, né? Mas a gente não está isolado, as coisas partem muito daqui. Então, assim, como inspirar, né, outras organizações e outras iniciativas a partir dos dados que a gente recebe aqui hoje? Obrigada. E para responder essa pergunta, eu vou até comentar, a gente teve um evento 2 semanas atrás, né, em Brasília, o lançamento também dessa pesquisa, mas referente
há uma outra pesquisa, perdão, mas referente também a acesso à saúde em locais mais isolados, né, com dificuldade aí do acesso, por exemplo. E uma coisa que só é óbvia quando você chega lá é que as soluções elas já estão no território. As comunidades, antes das pessoas, né, passarem fome de uma forma muito brutal, elas já se reorganizaram. A política pública muitas vezes vai chegar de forma muito necessária e muito importante, mas depois dessa comunidade já ter aprendido e desenvolvido suas próprias ferramentas e inovações para lidar com aquele contexto. Então, ir para esses territórios entendendo que as soluções podem já estar lá e que você tem que somar e colaborar com esse contexto, acho que é uma coisa muito importante. A Humani tem apoiado diversas iniciativas, tá? Nas regiões do Norte e do Nordeste, e muitas delas não são, né, em locais com povos e comunidades tradicionais, mas muitas delas são. E todas que trabalham dessa forma, que entram no território com esse olhar, têm se beneficiado muito. Então, tem uma iniciativa, inclusive, em parceria com o IEPS, o Projeto Saúde e Alegria, que faz a tradução e todo o material de comunicação em todas as línguas das etnias que estão ali naquele território. Porque você não tem como se comunicar com o outro se você quer que o outro fale a sua língua e você não quer falar com ele. Então, acho que esse respeito que vai na ponta e, de novo, tem todo esse trabalho, essa construção, é muito importante. Então, ir dessa forma é super importante. Os resultados são muito mais duradouros, porque, eventualmente, uma necessidade, uma carência de algum serviço, algum projeto que pode ser implementado em algum território, vai ser muito bem recebido. Mas se ele não for feito de um jeito que seja daquela população e lá fique depois que o projeto acabar, é isso, você vai ficar ali por algum tempo e quando você for embora nada resta. Agora, se você desenvolver algo com essa comunidade desde o início, aí é onde você tem mais chance de você aprender, porque você não é o detentor do conhecimento, o conhecimento já está lá, você não pode pressupor isso, mas você pode colaborar e construir uma realidade diferente. E talvez levar esse conhecimento para os outros lugares, né? Porque a gente, em teoria, nas áreas urbanas, não teria motivo para a gente não ter acesso a uma alimentação adequada e saudável, e mesmo assim a gente consegue criar um deserto alimentar a poucos quilômetros de onde se produz os alimentos. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com esse contexto, com esse estilo de vida. Posso continuar? Tempo, né? Pedro, vou voltar para ti. Eu vi aqui nos dados, né, que a gente tem algumas informações importantes também sobre o aumento de preços, escassez de alimentos e o impacto de secas e cheias na alimentação. Acho que é uma coisa legal, legal, no caso não legal, você entendeu? Acho que é um dado importante, é isso que eu quero dizer. Porque eu vejo muito o impacto, inclusive, nas comunidades periféricas, agora saindo das regiões isoladas, né, mais distantes, mas nas comunidades periféricas, inclusive nos centros urbanos. A gente tem algum dado legal que tu queira destacar? Legal, novamente, não. Um dado importante que tu queira destacar. A palavra não é legal. O dado não é legal, mas ele a discussão sobre o que ele nos leva a discutir, acho que é importante, e acho que é esse o tom do legal, né? Eu acho que tem algumas coisas aqui que são relevantes da gente falar. A motivação desse inquérito foi justamente isso. Como que a crise climática está afetando as condições de se alimentar de forma adequada e saudável da população como um todo, mas vamos olhar para a Amazônia Legal de forma especial, né? Vamos dar um mergulho lá. E justamente o retrato aqui não é só para povos e comunidades tradicionais, não é só para populações que estão isoladas, não é um retrato da região. E o que eu queria destacar, talvez até voltar aqui para a tela, acho que não, vai ser tranquilo. Essa última linha aqui. No último ano, você teve a preocupação de que a comida na sua casa acabasse devido ao impacto do período de seca ou cheia? E 40% da população da Amazônia Legal respondeu que sim. Sendo que
53% daqueles que são pertencentes a povos e comunidades tradicionais responderam que sim, e 32% dos povos que não se declararam como povos tradicionais ou comunidades tradicionais. De qualquer forma, é um dado muito relevante, e o que me chama a atenção, eu quis trazer o dado porque a gente está, ao longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo, com um crescimento significativo de eventos extremos, de seca e cheia, e a expectativa é que eles aumentem de frequência e de intensidade. Então, se esses eventos estão gerando esse tipo de preocupação, já nesse nível de impacto populacional, a perspectiva é que eles gerem ainda mais. E a gente precisa estar alerta disso, se antecipar e fazer ações políticas, medidas que contenham esse impacto no direito à alimentação das pessoas. Eu acho que a sua pergunta ela é muito boa, porque ela vai no cerne de por que a gente levantou esses dados. Que é a situação climática está impactando as condições de alimentação saudável das pessoas, o direito à alimentação das pessoas, e isso tem impacto direto na saúde. E a perspectiva é que tenha mais desafios para a gente dar conta dessa questão com base na crise climática. E a gente, muito embora esteja desenvolvendo políticas muito relevantes do ponto de vista de políticas alimentares, segurança alimentar e nutricional no país, a gente tem que conectá-las com o debate climático de forma muito profunda e muito urgente. Eu acho que talvez o principal ponto aqui é a urgência de se pensar questões novas, específicas, que conectem alimentação, saúde e clima no Brasil, em especial na Amazônia Legal. Vou aproveitar que a Sandra já está anotando coisas para comentar. Como é que a universidade pode contribuir nessas soluções? Penso que a palavra realmente é urgência, né? A gente tem comentado muito que o Brasil ele anda com o carro, ele troca a roda com o carro andando, né? A COP é um exemplo disso, né? Muita gente achou que não ia acontecer. Eu falei, gente, vai acontecer, vai dar certo. A gente veio pra cúpula e os pavilhões estavam terminando e as pessoas ainda dizendo não vai acontecer. Eu falei, gente, segunda-feira vão estar terminados os pavilhões, isso aqui é o Brasil, vai dar certo. Só que a gente faz as coisas com o carro andando, né? Então, agora é mais do que urgente, a gente tá todo mundo preocupado mesmo, né? Então, assim, como é que a universidade pode atuar nisso e como é que a universidade pode ajudar a gente a pensar nessa urgência e em soluções e a cobrar, né? Eu acho que o papel da universidade ele é fundamental ali a cobrar, né? Em cobrar, em pressionar. Sandra. Obrigada, Natália. É um excelente debate isso. Porque a questão da emergência climática vem sendo anunciada há algum tempo, não é? A pessoa diz, essa fatura será cobrada. Começou a cobrar e pouco acordou, né? Que realmente não é mais o futuro, é hoje, né? E se não fizer nada, nós não teremos futuro, né? O planeta não terá futuro. E penso que sim, a universidade, é um projeto que eu estou apresentando aqui na COP, já apresentei ontem, vou apresentar amanhã, é um projeto que a gente está desenvolvendo de ciência de dados, que estabelece relações entre indicadores de extremos climáticos e seu impacto na saúde infantil, mediado pela segurança alimentar. E aí, essa segurança alimentar é influenciada pelos sistemas alimentares e desigualdades sociais. O que a gente está querendo com isso? A gente não está inventando dado nenhum, o dado já existe. Nós encontramos mais de 50 plataformas de dados climáticos no país. Tivemos que fazer um marco conceitual para selecionar alguns indicadores, e esses indicadores, de tal forma que a gente vai criar o produto do projeto, é o dashboard dinâmico, em que é alimentado por dados do SUS, por dados da educação, por dados da agricultura, por vários dados de diferentes fontes, que o pesquisador pode perguntar assim: qual foi o impacto da inundação no Rio Grande do Sul em 2023 sobre o sistema alimentar local, a insegurança alimentar e a mortalidade infantil? Entendeu? Ele vai poder fazer a pergunta por região, por estado e esperamos que por município, né?
talvez não todos os indicadores, que infelizmente nós temos um problema de base de dados, né, que usam diferentes territórios para coletar o dado, né? O censo usa um, a saúde usa outro, a educação usa outro, e aí para dialogar é difícil no plano municipal, mas vamos tentar nessa linha. Então, isso é um papel da universidade, gerar, aproveitar o que está e, a partir disso, gerar novas perguntas, né, de como resolver. Esse programa que a gente está desenvolvendo vai permitir, inclusive, ao município interessado aumentar seu grau de previsibilidade do risco de problemas, né? Porque toda vez que o INPE, não sei o que, alimentar lá, a plataforma vai dinamizar e vai falar, vai apresentar esse dado atualizado. E ela vai ter uma inteligência artificial interna que vai dizer o que pode ser feito para prever e para proteger aquela população. Então, acho que é o papel da universidade é produzir esse conhecimento e, para além de produzir apenas, como eu já falei, fazer a divulgação científica, né? Porque a gente quer que essa plataforma, por exemplo, não seja só acadêmica, que ela seja apropriada pelos movimentos sociais, pelos povos. Todo mundo vai poder usar essa plataforma e saber o que aconteceu, qual é o impacto do extremo climático sobre sua população. A ideia é essa. Perfeito, eu acho que é um ponto muito importante pensar a universidade enquanto produtora de conhecimento, mas a gente precisa se apropriar disso. Acho que é um ponto ainda tabu, né? Eu acho que não tornar acessível o conhecimento, né? Não deixar na linguagem acadêmica e tão difícil para as pessoas comuns. Eu me incluo nisso. Acho que a gente às vezes pega um artigo científico e a gente fica ali, né? Meu Deus, do que isso está falando? Acho que é importante a gente conseguir acessar esses documentos e a gente conseguir entendê-los. E aí eu vou para Mel, assim, enquanto uma estudiosa também, enquanto uma pessoa que está estudando antropologia, que tu me falaste ali, como se apropriar desse conhecimento e usar para cobrar, né? Que os governos, que as gestões atentem para a urgência, né, de garantir direitos para vocês, né, para os povos tradicionais, para os povos originários. Bom, reforçando também a importância de apoio, né, financeiro, principalmente a nós, pesquisadores indígenas, dos povos originários, apoiar a pesquisa de mulheres. Nós temos vários órgãos de pesquisas, as universidades, a partir das cotas a gente tem acessado às universidades, porém a gente não tem o apoio à participação de projetos, à participação de apresentar nossas pesquisas internacionalmente, nacionalmente. A gente tem uma dificuldade enorme de sair do território, né? Então, por exemplo, para estar aqui na COP, saindo de Manaus, que a gente está no território Amazônia, a gente tem dificuldade de acessar aqui, são 5 dias de barco. Para quem vem do interior do Amazonas, vão levar 14 dias para chegar na própria Amazônia. Imagina em outros espaços, né? Então, eu acho que o apoio financeiro à pesquisa, financeiro e reconhecer não somente a pesquisa acadêmica. Nós temos tecnologias sociais também dentro dos territórios, que são essas tecnologias que viram as pesquisas, né? E uma coisa que eu acredito ser muito importante também é que o Estado, né, leiam nossas pesquisas, que as nossas pesquisas não fiquem somente na universidade. Os pesquisadores passam anos e anos pesquisando e muitas das vezes esses documentos não são reconhecidos, né? Não tem o devido reconhecimento. Essas organizações estão isoladas, vamos colocar assim, nas suas pesquisas, né? Os pesquisadores não são reconhecidos, os pesquisadores originários muito menos. Então a gente tem esse desafio de apoio à pesquisa, apoio às mulheres, às jovens cientistas, e que também esses painéis, essas discussões venham para a Amazônia também. A gente também tem capacidade, sim, de receber grandes eventos, grandes debates acadêmicos, né? Que não fique só a gente saindo do território com toda essa dificuldade. As nossas aldeias hoje já são espaços
de debates acadêmicos, de debate científico, e que muitos outros projetos possam vir também ao nosso território para conhecer as nossas realidades, para conhecer o nosso território. A gente ouviu falar aqui, nossa, como é quente, né? Nossa, como é quente a COP, como é quente Belém. E as pessoas que não estão acostumadas com esse clima estão falando que é muito quente dentro do ar-condicionado, né? A gente que não tem renda para pagar um ar-condicionado, né? A gente vai escolher, ou a gente compra um ar-condicionado ou um ventilador, ou a gente vai comprar comida. E quando compra comida, não é a comida que a gente consegue se alimentar, porque hoje a nossa comida tradicional, a comida da Amazônia, virou commodity. Hoje é chique comer a castanha do Pará, a castanha da Amazônia, é chique comer o açaí. Mas a população está deixando de comer sua comida porque a gente não consegue mais comer um açaí. As nossas famílias são grandes, a gente não consegue mais comer açaí, a gente não consegue mais comer o cupuaçu. O cumaru, que é um alimento tradicional, que a minha mãe, quando estava no território em Altazes, era comum ter cumaru, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente consegue ver o nosso alimento no shampoo, no creme para o corpo, embalagens, né? Virou outra coisa a não ser comida. E hoje a gente não se alimenta mais do nosso alimento tradicional. Então a gente precisa entender que a comida do território amazônico precisa primeiro alimentar o seu povo para depois ser distribuído para o mundo para diversas outras finalidades. Caramba! Eu fiquei até sem palavras, é isso. Mas eu acho que garantir o direito básico, eu acho que é o primeiro ponto. O direito básico de alimentação, né? E depois pensar em como atrair um turista, atrair um visitante. Eu acho que primeiro a gente tem brincado muito internamente lá com aquele ditado que diz farinha boa, meu pneu primeiro, sabe? É isso. Primeiro garantir um direito muito básico, que é a alimentação. Eu acho que a gente recebeu inclusive aqui nos brindes, né? As miniaturas, né, dos shampoos, e eu fiquei, tu falaste agora, e é isso. Acho que é garantir os direitos básicos dos povos originários, dos povos tradicionais e dessas comunidades que são tão afetadas, sim, pelas mudanças climáticas. Eu não me incluo porque a gente tem eu tenho a minha casa, a gente tem as nossas coisas, e eu fico pensando muito nisso, que as pesquisas, elas demonstram cada vez mais que é quem está na beira de um canal que está sendo impactado, que quando enche a rua dessa pessoa, é essa pessoa que o lixo transborda e passa na frente da casa dela, são elas que estão suscetíveis a doenças, a outros vetores. Então, esses impactos, eles já chegaram, eles não estão chegando, né? Então, acho que eu deixo a última pergunta para a Evelyn, acho que o nosso tempo está encerrando. A gente está falando de alimentação, e aí, Evelyn, como pensar a alimentação? Tu tens um trabalho com nutrição coletiva, né? Como pensar a alimentação garantindo... Nossa, é muito difícil, mas como garantir essa alimentação, pensar a alimentação coletiva de uma forma que a gente atenda as duas coisas? É possível? É possível pensar nisso nesse momento em que a gente pensa em atender o turista, a gente pensa em atender a um mercado? É possível? A gente consegue pensar isso? Nossa, que difícil. E aí, como eu não sei a resposta, eu vou evocar a minha professora maravilhosa, Inês Rugani, né? Quem conhece aí. E a primeira vez que ela me falou isso, meu olho encheu de lágrimas, assim. Eu falei, gente, a minha vida mudou só de ouvir essa frase. Porque a gente, na nutrição e esse mundo digital também, vende muito aquela frase do você é o que você come, muito numa tentativa de te culpar, de te incentivar de um jeito torto. Uma mudança de comportamento que é meio colonizadora, né? Eu quero que você queira isso. E ela virou e falou, vocês já pararam para pensar que, na verdade, você come o que você é? Então, é isso. Quando a Mel fala que o alimento dos povos tradicionais virou um commodity para um outro grupo de pessoas, se você passar a pensar que você come o que você é e você ter esse respeito e essa forma de pensar e abordagem, não só ao comer, também ao consumir, a gente não vai resolver tudo.
Então, nós estamos aqui, a gente pode fazer a nossa parte, a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas eu acho que a gente consegue começar a mudar, para além da nossa própria realidade, trocar com os outros. Acho que essa forma positiva de comunicar e de trazer um ato político, né, para a comensalidade do dia a dia, eu acho que isso é fundamental. Então, se a gente começar a reverberar isso, né, a gente daqui a pouco consegue também, nos nossos projetos, nas nossas ações, ter uma realidade muito diferente. Querem fazer as considerações finais, alguém? Professora Sandra? Queria agradecer aí a oportunidade de debate, dizer que estamos à disposição para seguir na discussão. É muito importante que a gente possa aprofundar e incentivar a medicina esses povos com metodologias validadas, instrumentos, ouvindo, né? O processo de ausculta da experiência desses povos, eu acho que isso é fundamental para que possamos efetivamente mudar essa situação. Eu digo que eu tenho mais de 40 anos de universidade e trabalhando com fome e desnutrição, e eu não quero passar, de certo não estarei mais na academia daqui a 10 anos, mas eu vou me arrastar um pouco. Eu gostaria de não falar mais de fome nos próximos 5 anos. Que a gente mudasse da pauta, né? Para falar da qualidade da nossa alimentação. Mas muito obrigada e parabéns a todos os participantes. Ai, meu Deus. Acho que consegui. Bom, eu queria duas coisas, vai ser 2 minutos. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui e pela oportunidade de discutir com vocês dados novos, uma metodologia inovadora de coletar dados, uma região que é invisibilizada e grupos que precisam ser mais visibilizados, mas também pedir desculpa por não ter feito no começo uma observação que a gente escolheu falar em português num evento internacional de forma muito óbvia e proposital, né? Porque a gente quer ser ouvido e representado na voz que a nossa comunidade fala de forma mais integrada aqui. Eu entendo que tem várias línguas no território, mas que a gente consegue, todo mundo nessa mesa, conversar de forma mais livre, que mais representa todo mundo de forma comum. Mas eu vou pedir um segundo de licença para falar em inglês do que a gente falou aqui, tá? Então, thank you everyone for being here and for allowing us to have a discussion around the climate crisis and food policy in Brazil in the legal Amazon. We just launched the new round of data of More Data, Better Health, a program of data innovation and collection of data and innovation in topics of public health developed by Vital Strategies and Umani with partnership with the Instituto de Vive. And this is a very important moment for us, for our organizations and civil society, to highlight how climate crisis can affect the actual access to food and to the right to nurturing and suitable and healthy food by the people in Brazil, especially by the people in the Amazon region, and especially by traditional populations in this region that are rarely heard and properly represented in public health surveys. So it's a pleasure for us. Então, muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Acho que a gente tem o desafio é muito grande e acho que ele é urgente. Acho que a minha mensagem aqui é que ele é um desafio urgente e é um desafio de olhar para o território e olhar para as vozes que estão nos dizendo o que precisam e como encaminhar daqui para frente. Ai, obrigada, não, me sinto representada, muito feliz. Obrigada pela participação de todos e a Umani está sempre à disposição de todos. Bom, quero agradecer a oportunidade do evento, a oportunidade de conhecer a pesquisa e de saber que a pesquisa vai contribuir, pode contribuir com a nossa comunidade. Dizer que as pessoas que têm interesse em mudar a situação do mundo, né? Nós, povos originários,
da Amazônia, a gente tem muito a falar, a gente quer falar, a gente quer estar nos espaços. Temos pesquisadores, pesquisadoras, homens, mulheres, jovens, que estão nesses espaços, que gostariam de falar, que gostariam de contribuir e de falar por nós, né? Que a gente possa cada vez mais, em temas que tratem sobre a Amazônia, que a gente tenha a nossa voz, né? Nossa presença, trazer um pouco de toda essa diversidade que a gente tem. Quem gosta de tomar açaí, quem gosta de um creme aí de cupuaçu, quem gosta de comer um peixe, uma farinha, quem gosta do nosso turismo, né? Que tenha interesse também nas pessoas que estão por trás de tudo isso, né? Que a gente visite nossas comunidades, nossas aldeias, porque é nesse caminho que se entende. Muitas das vezes a pesquisa, ela traz um pouco, mas você sentir, viver, presenciar, conversar, olhar no olho, né? Sentir esse calor, né? Sentir o cheiro dos lugares, as sensações, o alimento, e ouvir as pessoas, ouvir a voz, ouvir o sentimento, as histórias, vale muito também. É um convite que eu faço a todos e todas que têm interesse na temática, que conheçam profundamente esse território e as histórias e os nossos desafios. Muito obrigada. Agradeço também o convite, agradeço todo mundo que participou. Acho que a gente abre para perguntas, né? Alguém tem perguntas? Claro. Olá, vocês, assim, tem que chegar bem pertinho mesmo. Bom, eu sou Gisele Bortolini, sou do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu queria, na realidade, parabenizar pelo painel e também parabenizar pela pesquisa realizada, né? Eu acho que, como vocês pontuaram aqui, a gente tem uma grande dificuldade, né, de ter dados para a região norte, então esse estudo ele vem se somar. Tem um método diferente, mas ele tem muitas informações, acho que são riquíssimas, né, e que trazem subsídio para a política pública, né? Mas eu queria acrescentar que a nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela vai apoiar até um encontro que vai ter agora da Rede Pensão, para que a gente possa desenhar uma pesquisa nacional de segurança alimentar e nutricional para a população indígena. Então, essa necessidade de ter dado para subsidiar a política pública é muito importante. Acho que tem um dado da questão climática que até então nós não tínhamos, né? E Márcia e eu ficamos responsáveis por elaborar o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional de Adaptação, e aí tem um conjunto específico que olha para povos e comunidades tradicionais dentro do Plano Clima. E também queria, a Sandra mencionou da importância de ter políticas de Estado, né? Falar do programa de aquisição de alimentos, né? A gente está alimentando a cúpula dos povos e está alimentando a aldeia COP aqui, com um investimento com compras públicas do programa de aquisição de alimentos, que é uma política de Estado. E falar também que a gente lançou esse livro, que é o Futuro na Mesa, que traz um conjunto de ações hoje que são de políticas de segurança alimentar e nutricional e que traz dados do PAA, que nos últimos 3 anos, né, aumentou muito, saiu de 7% das compras do PAA de povos e comunidades tradicionais e população indígenas para 21%. Então, a gente tem investido muito em fortalecer a produção de alimentos, né? É claro que os desafios são imensos e a gente precisa cada vez mais investir em políticas públicas. Então, agradeço, a gente vai olhar com cuidado esses dados, vai utilizar esses dados para subsidiar as políticas, e contar com vocês é muito bom. Parabéns. Queria fazer uma observação. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado há mais de 10 anos atrás com pescadores artesanais de um município do Rio de Janeiro. E falei sobre o enfoque era segurança alimentar e tal, claro, era outro, mas ver esses dados, lembrar do que eu pesquisei na época, ver como há mais de 10 anos atrás, né, o assunto já estava em pauta. E aí uma pesquisa como essa
me faz pensar na urgência, na necessidade, porque as vozes estão aqui, as pessoas querem falar, precisam ser ouvidas e precisam ter espaços de qualidade para serem ouvidas e que que suas necessidades se transformem em políticas. Então também te ouvir, Gisele, e fazendo esse resgate, falando do PAA agora, é muito fundamental que a gente tenha as políticas, algumas boas políticas de Estado que precisam crescer e ter esse viés pensando nas mudanças climáticas. Então, queria muito fazer essa contribuição, porque ouvir vocês hoje foi bem até emocionante de pensar, caramba, 10 anos atrás, eu mestranda lá, fazendo a minha primeira incursão na academia, e vendo essas questões tão latentes assim. Então só queria muito agradecer, ficar muito, muito feliz e que esse espaço tenha acontecido e que a gente tenha podido fazer essa discussão. Obrigada. Acho que ninguém Então, gente, muito obrigada a todos e todas, né, que participaram. Foram mais mulheres, acho que os homens já foram. Obrigada pelo convite também. Fico muito honrada. Eu acho que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu acho que é isso. Eu acho que a alimentação é um direito, não é um favor. Acho que é uma coisa muito importante que a Sandra falou. É um direito, não é um favor. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão entender a importância de garantir isso para quem realmente precisa. Então é isso, obrigada, um bom dia. E é isso. Obrigada, gente. É mulher.